Alô, pessoas! Você já pensou em como a música evoluiu? Não é dessa forma. Você já pensou na história da música? Como a música surgiu, como influenciou na vida das pessoas ao longo da história e coisas assim? Então, é hora de conhecer um pouco da história desse mundo que tanto amamos. E antes de começar o vídeo de verdade, recomendo você dar uma olhada no blog. Lá você vai encontrar vários artigos sobre a história da música. Link na descrição. Vamos lá! Nossa história começa muito antes de Pitágoras pensar nas oitavas. Muito antes mesmo. Vamos para a época em que a roupa de pele era um meio de não sentir frio. Para a época em que os homens neandertais viviam e andavam por aí sem rumo. Te disse que era muito tempo. Então, arqueólogos encontraram ossos de animais com furos. Aparentemente, foi o primeiro instrumento do mundo, um instrumento de sopro que hoje conhecemos como flauta. A partir daí, a música evoluiu muito. Indo para a Grécia Antiga, conseguimos perceber que a música já estava virando o que conhecemos hoje. Nesse período, Pitágoras, que foi um grande matemático e filósofo, criou o esquema que conhecemos hoje como oitavas. Além disso, veio também a criação de muitos outros instrumentos. Veio instrumentos de corda como a lira e a cítara, e a evolução de instrumentos de sopro, que era chamado de aulo. Com o fim da Idade Antiga, chegamos à Era Medieval. Nesse período, temos a grande influência da Igreja Católica em quase tudo, inclusive na arte. Tanto é que o nome das notas musicais que conhecemos foi justamente criado nesse período, pelo monge italiano Guido de Arezzo. Acho que é assim que se pronuncia. Que viveu durante o século XI e se baseou nos versos de um hino de louvor a São João Batista. Além disso, a música sacra era a mais influente e sua maioria eram cantadas. O que são músicas sacras? São músicas dedicadas a Deus, e aquelas músicas que não eram assim eram consideradas profanas. Como é um período muito longo, quase 1000 anos de era medieval, obviamente temos mudanças de estilos. As músicas ainda eram de maioria sacras, mas foram mudando sua estrutura com o tempo. Por exemplo, até um certo ponto, a maioria das músicas possui um recurso chamado monofonia. Com o tempo, foi mudando para polifonia. Nesse período, encontramos instrumentos novos, como o alaúde, que é um instrumento de corda, a charamela, corneto, saltério e cítola. Esses instrumentos acabaram sofrendo alterações com o tempo. A charamela, por exemplo, é o que podemos considerar um ancestral do oboé. E o corneto é o que alguns podem considerar uma mistura de trompete com flauta. Indo muito para frente, finalmente chegamos à Renascença. Depois de 1500, a música passou por várias mudanças, o que nos leva ao período barroco. O principal compositor barroco, que é considerado o pai da música, se chama Johann Sebastian Bach. Mas claro que além dele temos Vivaldi, Handel e Scarlatti. A palavra barroco significa algo caprichoso e que bate diretamente com o exagero que era o estilo da época em diversas artes. Então, nessa época, podemos ver a liberdade que os compositores tiveram para compor suas obras. Também foi no barroco que conhecemos como a ópera surgiu, além de muitos outros instrumentos. Quem diria que aquela flauta feita com ossos iria evoluir para fagote, flauta transversal e oboé? E o cravo, então? O cravo basicamente é o pai do piano e filho do órgão, que era famoso tanto no período medieval quanto no barroco. Com o final do período barroco veio o período clássico. O quê? Calma, eu sei que parece estranho, mas o classicismo na música é diferente do classicismo da arte no período renascentista em 1500. Na verdade, o período clássico se passa entre dois períodos artísticos, o rococó e o arcadismo, que também pode ser chamado de neoclassicismo. Esses dois movimentos artísticos influenciaram na música, já que o rococó valorizava bastante o luxo, a alegria, a nobreza, e o arcadismo valorizava a beleza do corpo, a beleza natural de uma floresta, enfim, ambos amavam a felicidade. O
Ok, e como isso influenciou na música? Simples. O estilo dessa época tem o nome carinhoso de galante. E depois que Bach morreu em 1750, o estilo barroco já não era tão comum e acabou evoluindo para o classicismo. Os responsáveis por começar esse estilo foram os filhos de Bach, Johann Christian Bach e Carl Philipp Emanuel Bach. E depois deles vieram muitos outros que várias pessoas conhecem, como Mozart, Clemente, Haydn e Beethoven. Espera, mas Beethoven é do romantismo. Calma, você vai entender essa parte. Foi nesse período que a música estava menos sacra e os compositores estavam remodulando a forma de composição. As sonatas e as sinfonias ficaram mais comuns e começou a aparecer novas notas de partitura. Além de todas essas mudanças, o cravo evoluiu para um instrumento que conhecemos bastante, o piano. Depois da Revolução Francesa surgiu um movimento chamado Romantismo. No Romantismo tudo mudou. A pintura, a poesia e, claro, a música. E Beethoven foi o principal responsável por mudar o classicismo alegre e luxuoso para o romantismo melancólico, às vezes doce e até nacionalista. Em 1810, o mundo conheceu a música romântica. Claro que enquanto existia o classicismo, Beethoven e outros compositores já haviam começado o processo de transição de um período para o outro. E, da minha opinião, Beethoven foi um compositor vanguardista. No período romântico temos Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Liszt, Brahms e até compositor brasileiro, como Antônio Carlos Gomes, que compôs o Guarani, a música do programa de rádio A Voz do Brasil. No século XIX, o mundo estava passando por uma fase nacionalista. Houve a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa ainda no século XVIII, as várias conquistas do imperador Napoleão Bonaparte já no século XIX, a independência do Brasil e de vários outros países latino-americanos. Enfim, tudo conspirava a favor do amor ao próprio país. Isso influenciou de tal forma que essas músicas eram animadas, patriotas e até contavam histórias baseadas no folclore de um país, como as Rapsódias Húngaras de Liszt. E isso aconteceu paralelamente com as músicas melancólicas que faziam o par perfeito com as músicas idealizadas e a literatura angustiante de Lord Byron. Então, o romantismo foi bem variado e essa variedade e liberdade de composição em comparação aos períodos anteriores começou a influenciar no próximo período, que estava gradualmente agradando as pessoas. No final do século XIX veio um movimento chamado Impressionismo, que fugia do realismo que as pinturas transmitiam. O impressionismo dava uma impressão de borrado, e foi justamente essa impressão que os compositores queriam em suas músicas. Satie, Debussy e Ravel são os principais compositores desse estilo. Nele podemos perceber que a música romântica estava passando por uma mudança aos poucos, e por causa disso, não foi muito aceito por alguns logo no começo, mas no final, bem no finalzinho do século XIX, e no começo do século XX, a música romântica já estava ultrapassada. No século XX, por causa da liberdade artística que as pessoas estavam começando a ter, com as vanguardas europeias e as mudanças tecnológicas, a música erudita estava caindo e a música popular, considerada música do povão, foi ganhando força por motivos de amadurecimento das pessoas. Aos poucos, as pessoas estavam começando a serem cativadas pelos novos estilos. O século XX, para a música, foi muito bom, pela diversidade de sons. Foi a época do jazz, do blues, do rock, do country, do samba, do forró, das marchinhas, enfim, de todos esses gêneros que tanto amamos. Ao que podemos perceber, nem tudo foi aceito por todo mundo logo de cara, mas a música foi ficando cada vez mais experimental. E uma das pessoas que começou a fazer isso aqui no Brasil foi Chiquinha Gonzaga, a compositora da marchinha O Abre Alas, em 1899. E Villa Lobos, que também era erudito, mas também era bastante experimental, dando destaque para Trenzinho Caipira, que simula perfeitamente o som que um trem faz. Nos Estados Unidos temos Louis Armstrong com jazz por volta de 1920, na França temos Edith Piaf por volta de 1930, enfim, muitos. Em pouco tempo a música popular já era tão amada quanto a música erudita.
E como uma coisa puxa a outra, de Louis Armstrong em 1920 veio Elvis Presley em 1950, depois os Beatles, depois o movimento hippie e a música psicodélica, depois o punk, heavy metal, os Bee Gees, ABBA, Madonna, Michael Jackson, o grunge de Nirvana, o rap, o hip hop de Tupac, até as boy bands americanas e a ascensão da música asiática com destaque para o K-pop. Tudo isso é a música que conhecemos hoje. Quem diria que a história da música é tão longa, hein? E variada também. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like. Até a próxima!